A crise econômica é a crise política, não o contrário. Os analistas de economia jogam na crise política do governo Bolsonaro a culpa do desastre econômico que vive o Brasil. Hoje, Miriam Leitão escreve que a nova queda forte na previsão do PIB é resultado da crise política. Não penso assim, embora, claro, reconheça o óbvio, que os desacertos, vá lá a expressão suave, deste governo agravam o quadro econômico. Mas não são o seu determinante. Antes, o contrário. É a estagnação da economia, o avanço no desemprego, a perda de arrecadação e a falta de rumos da política econômica que deixam o governo na situação de sustentar no gogó o apoio público de que precisa. E como o gogó em tela é autoritário, grosseiro e ideologicamente viciado, aí é que a política vai para o brejo. Com o reaquecimento da economia, depois de anos de recessão e estagnação, Bolsonaro estaria nadando de braçada, sob a lenda de que a moralização militar do governo tinha sido a causa da retomada econômica. Convenhamos, o mito tinha todas as condições de impor um programa econômico forte, pelo seu descolamento pessoal com as forças estruturais do mercado, algo que jamais teriam, por exemplo, os tucanos ou DEM de Rodrigo Maia. Mas nada disso aconteceu. Afora o ataque à Previdência, o posto Ipiranga nada apresentou em matéria de propostas ou ações para o reaquecimento da economia. Ao contrário, paralisou ou cancelou investimentos, saiu a catar o pouco crédito disponível em instituições financeiras públicas, BNDES, Caixa e BB, para reduzir o déficit das contas públicas, cortou verbas de custeio por toda a parte, inclusive no explosivo campo da educação, e focou todo o projeto econômico do governo da reforma da Previdência que, mesmo se aprovada nos termos ferozes em que se a propôs, não traz alívio de curto prazo, apenas a perspectiva de que o paciente sobreviverá mais tempo à drenagem das sanguessugas. Criou-se uma falsa expectativa de reversão das tendências econômicas que já se delineavam no ano passado pelo avanço da reforma previdenciária e, portanto, não se culpe a tramitação da proposta, complicada em qualquer conjuntura política que se imagine, pelas decepções visíveis. E o buraco foi ficando, e vai ficar, cada vez mais fundo. E, como é inevitável, crises econômicas sempre levam à radicalização política. Governos só escapam delas se sinalizarem claramente que a estão enfrentando. Os malucos do bolsonarismo, não fosse a crise que vai se agudizando, estariam mansos em seus delírios. Sua radicalização provém da percepção, da qual não são desprovidos, do crescimento da insatisfação com a situação do país. Até para os estúpidos é a economia a chave da equação política.